Boa tarde a todos. Meu nome é Mauro Moraes, presidente da Academia de Eventos de Letras, Ciências e Artes. Estamos aqui reunidos para realizarmos o nosso terceiro programa do canal YouTube da ANEL. E para nossa alegria, nossa satisfação, temos aqui ao nosso lado nosso caríssimo acadêmico, Rony Oliveira, que ocupa a cadeira número 11 da ANELCA e que hoje vai falar também desse papo acadêmico, desse papo literário. Vamos falar sobre bastante coisas interessantes na área da literatura. Mas nesse dia 3 de junho de 2021, é uma honra e uma alegria muito grande para nós estarmos fazendo esse novo momento cultural da nossa Academia de Letras. Rony, que prazer estar contigo nessa tarde de hoje, viu? Essa tarde bonita, um sol brilhante, e estamos aí com muitos projetos, né, em ação, mesmo diante dessa pandemia, né, retomando aí as ações. Gostaria que você falasse algumas palavras aí para poder o pessoal, muitos conhecem naturalmente, mas que conhecesse melhor também os seus projetos, as suas ações. Muito obrigado, professor Mauro. Olá a todos, amigos da ANELCA, amigos amantes da literatura, da filosofia, das artes, né? Sou Rony Oliveira, escritor, morador nevense, servidor público, estadual, colunista e policial penal. Hoje, atualmente, eu ocupo a cadeira número 11 da ANELCA, também faço parte da ALB. Meu patrono na Academia Nevense de Letras, Ciências e Artes é o Érico Veríssimo Gaúcho, né, irmão? Perfeito. Ele tem uma história muito bacana, depois a gente vai falar um pouquinho dele. E quero agradecer muito a oportunidade de estar podendo aqui falar um pouquinho sobre essa caminhada literária, essa prosa literária, né, que faz parte, né? E, por incrível que pareça, hoje tem uma demanda muito grande nesse setor, nesse segmento literário. As pessoas querem saber, querem conhecer, né? Exato. O tempo todo, as rádios, os programas, eles querem conhecer um pouco da literatura, né? A especificidade do homem, né? Do sítio de comunicação, ele precisa mostrar suas produções literárias. Então, aqui é o berço literário da literatura, né? Aqui saem grandes escritores, grandes talentos, né? É verdade. Jovens, pessoas maduras, pessoas de vários estilos, né? E eles estão aqui nesse ateliê fazendo grandes trabalhos, grandes produções. É realidade. Eu costumo dizer que Ribeirão das Neves é um celeiro de grandes artistas. Não precisando só especificar a literatura, mas a literatura nós temos assim, né? Grandes romancistas, temos contistas, cronistas, poetas, né? Mas no teatro também, na música, né? No artesanato, na escultura, no cinema, né? No vídeo, nós temos aí pessoas de uma capacidade imensa, né? Interessante que as artes, elas estão todas interligadas, né? Não tem uma concorrência entre elas, mas todas elas precisam sobreviver com o apoio das outras. Então, é normal ter esse trânsito, essa rua, essas vias que se encontram, né, em nome da arte e da literatura, né, caminham juntas, né? É verdade. Eu costumo dizer assim, que infelizmente, né, no nosso país, cultura é luxo, né? E não deveria ser. Deveria ser uma coisa muito normal, né? Por exemplo, você encontra na moda, na costureira que faz a roupa, você vê a arte que ela tem, né, da vestimenta. Você vê, por exemplo, a questão da culinária, né? Os pratos salgados, doces. Então, assim, a fotografia, né? Que é o está o momento, registra o momento. Então, assim, é uma gama muito grande, né? Mas nós, assim, especificamente, aqui na ANELCA, temos aí pessoas de gabarito nos três segmentos, né? No literário, no científico e no artístico, né? E fico muito feliz quando estar com você, porque você é um grande filósofo, né? Um grande pensador, um homem das letras, e que vem a cada dia mais dedicando e mostrando para nós o seu potencial e como de boa qualidade a sua produção, viu? Estou muito feliz em tê-lo como companheiro, como amigo nessa caminhada, nessa jornada, enquanto ANELCA, enquanto a ALB, a região metropolitana da Grande Belo Horizonte, viu? Fique à vontade, Rony, para falar um pouquinho de você, né? Como é que isso tudo começou, Rony? Boa pergunta, né? E até curioso, né? Talvez muitas pessoas não sabem, mas o Mauro e eu somos grandes amigos, o filho, a sua família toda, né? É verdade, amizade de família, né? A gente teve uma convivência muito grande. Eu, na infância, vizinho do Mauro e amigo também do filho dele, do Marcos. E acabou que a gente... meus pais também eram. Nossa, que saudade eu tenho de seus pais. E aí, minha mãe, ela já tinha esse dom literário, né? O dom da escrita. E ela tinha, muito parecido com a Carolina de Jesus, né? Sim. Literatura um pouco mais sofrida, né? Correto. Tratando os momentos dela. E aí, desse dom, a minha mãe lia pra gente, contava essas histórias, e ela não teve essa oportunidade de publicar o livro, né? Mas graças a Deus ela conseguiu e esteve presente no dia do lançamento do meu livro. Então, eu
acredito que eu herdei um pouco dessa vocação para a escrita, né? Sim, sem E dúvida. os dons que a gente tem, que Perfeito. foi herdado, né? E dentro dessa linha eu acho até interessante, porque hoje eu estou numa condição assim de poder trazer escritores para fazer convite para eles participarem dessa jornada, até porque eu passei por essa situação de iniciar um processo e é aquela dúvida, né? Será que a gente escreve mesmo? Ou a gente está escrevendo igual o cantor que canta no chuveiro, né? Perfeito. Então, essa cobrança que a gente tem da gente, que é uma coisa muito... A linguagem que a gente usa aqui na literatura é se a gente tem que tirar o material da gaveta, né? Porque o material, ele morre, ele some, eu perdi algum... Tem que mostrar, tem que ficar visível, que outras pessoas possam ler, né? Tem a alegria de ler e também opinar, né? Não gostei do que você escreveu, não gostei do que você escreveu, porque é a liberdade, né? E você escreve magnificamente bem, né? E eu fico muito feliz de ver como que tem moldado esse escritor, o senhor Rômulo Oliveira, como tem mostrado a literatura dentro desse espetacular. O que eu acho interessante é que nós temos a questão da literatura como libertadora, né? A gente tem a questão de, primeiro, o ato de coragem, que é a ação de escrever, e aí, com o tempo, a gente vai aprendendo a elaborar, a aprimorar a literatura, seja lendo, tentando uma certa perfeição daquilo que você faz, e depois parece que o processo fica um pouco mais natural, que a gente consegue ter uma desenvoltura da escrita a partir do próprio estilo, né? Quando a gente encontra a libertação do ato de escrever, e por um segundo momento a gente perde, vamos dizer assim, a gente volta a ser criança. Aí qual o sentido? A criança ela não tem medo de nada praticamente, né? No momento do descobrimento, ela não tem medo do julgamento. Correto. Uma coisa interessante, que para quem era da área de psicologia, né, fala que a criança ela aprende muito porque ela não tem medo da retração, né? Exatamente. Então nós adultos, a gente precisa muito dessa ideia de tentar escrever no sentido do leitor, né? Ele precisa a gente pensar na condição do leitor, mas também pensar na condição do que a gente precisa se libertar desse, vamos dizer assim, esse medo, que é legal também, né? Porque nos coloca num período assim, de perfeição, com juízo também, que escrever é uma coisa que mexe com vamos dizer assim, o juízo sobre aquilo que você escreve, né? Porque a gente passa a ser também uma referência e, em certos momentos, tem pessoas que identificam com o jeito que você escreve, né? Então, escrever também, além de libertador, ele é um ato de coragem e inspirador. Perfeito, e é uma vigilância constante da nossa parte, né? Sobre, eu vou divulgar isso, eu não vou divulgar, né? E, na verdade, temos uma produção muito grande, eu sei que você também tem uma produção imensa, e, sinceramente, eu acho que nem 10% daquilo que a gente já produziu, ele foi, tem sido publicado, digamos assim. Então, não é que esteja na gaveta, não, né? Não, mas esperando a oportunidade, as coisas vão fluindo. Normalmente, naturalmente, com o tempo acontecendo com você. É verdade? Ela precisa também de um período de maturação, né? Exatamente, a precisa de um período de maturação. Todos nós somos seres em construção, né? Se a gente pega, por exemplo, esse primeiro livro aqui, eu tinha um certo, né, o Anel, que praticamente abriu as portas para outros trabalhos e sinto até orgulho de falar que desde quando eu comecei a escrever, eu não parei, participei de quase todas as coletâneas. Se não me engano, eu acho que nenhuma ficou para trás. Sim, exatamente. Então, assim, participei de todas elas. Eu tenho levado a literatura escrita hoje como uma coisa séria, né? Eu nem falo hobby, porque eu penso na responsabilidade, como eu falei, de estar trazendo um trabalho que seja interessante, pelo menos para quem gosta da literatura, quem segue, né? Perfeito. E é perfeitamente normal a gente pensar que nem toda música vai agradar um estilo musical, né? Tem gente que vai ser rock, sertanejo, que essa diversidade de estilos diferentes, né, e tudo mais, né? E eu vou fazendo meu trabalho de uma forma, vamos dizer assim, eu acho que hoje as pessoas conseguem perceber o estilo que a gente escreve, e aqui eles passam a ter uma fidelidade e também aquela questão de motivação, né? É muito legal quando alguém fala assim, poxa, isso representou o que eu sinto hoje, você está no caminho certo, e o tempo todo a gente se coloca numa questão de aprendiz e também de... Sim, eu acho muito bonita essa colocação que você fez aqui, bacana, a questão do aprendiz, né? Porque nós não sabemos tudo. Nós estamos, assim, abertos a novos aprendizados, né? E constantemente, dia a dia, estamos aprendendo coisas novas, independente da idade que temos, né? Mas realmente, a literatura é isso, né? Essa busca do conhecimento, esse afloramento, essa eterna vontade de continuar, né, produzindo alguma coisa, né? Desafios permanentes. Pessoal, sei que vocês estão aqui ouvindo um barulho no fundo aqui e quem faz programas ao vivo estão sujeitos a algum tipo de imprevisto, né? É natural, é verdade, né? Acontece em todos os lugares, as pessoas estão trabalhando também, né? Exatamente, estão tentando vender o seu pão, né? Cuidar da família, né? É verdade. Então, Mauro, eu lembro muito bem, recordo quando o primeiro convite de participar da coletânea da Nelka, né? Perfeito. Eu já conhecia a Nelka, participava como criança, né? Andava lá e via aquele fluxo que você tinha, né?
até então eu tinha uma certa afinidade, mas imagina assim, o tanto que a minha vida transformou a partir daquele convite, né? Eu fico muito feliz, mano, porque você é uma pessoa muito inteligente, muito capacitada, e você na Delca é uma honra para nós, um brilho imenso para nós, viu? Grande companheiro, grande amigo, grande escritor também, viu? Então, falando nisso, tanto de pessoas que a gente hoje tem amizade através da literatura, né? A gente fala em toda a cidade, que a gente tem um escritor que conversa com a gente, que acompanha o trabalho da gente, que faz grandes trabalhos em outras cidades, elevando o nome da literatura, né? Trazendo a Anelka nos expoentes que a gente sempre sonhou e que está sendo realizado. E esses dias eu fiquei muito feliz, mano, porque eu não usava tanto rede social. Pelo menos o Instagram eu comecei a usar de 6 meses para cá. E aí, aprendendo a mexer, eu resolvi colocar nos meus textos agora a hashtag, né? Hashtag Rony Oliveira no final, fazendo teste. Aí, sem querer, eu cliquei na minha própria hashtag e descobri que em 2017 tinha uma citação de quem eu não conheço, né? Uma citação de uma frase que está até nesse livro aqui, era até uma poesia dedicada ao meu pai, Sebastião de Oliveira. Sim. E aí foi replicada em 2017, sem eu saber dessa... Então, assim, se a gente não se enxerga como escritor, algumas pessoas vão ter encontro com o seu material e vão falar. Muitas vezes a gente não tem esse momento para falar, olha, eu sou escritor, isso aqui e tal. A gente talvez faça um trabalho mais segmentado para quem é da área do interesse, né? Perfeito. Mas o trabalho da gente circula. Você vai ver em outras plataformas, pessoas citando o seu nome, né? Então, eu acho que é uma caminhada que transpõe ao estado de Minas Gerais, e isso vai até o Rio de Janeiro, a São Paulo, a Brasília, Goiás, Norte, Nordeste. Isso é consequência hoje também da facilidade que tem da divulgação das coisas, né, Rony? Que há assim, o Brasil inteiro, o mundo inteiro está interligado hoje, né? Através dessas produções, da evolução mesmo, né? Da própria internet, dos próprios meios de comunicação, né? Mas, Rony, fala para nós, então, do momento do seu livro, Rony. Você quer falar primeiro das coletâneas ou quer falar primeiro do seu livro? Eu vou fazer um apanhado bem rápido aqui, e eu tenho algumas coletâneas a nível nacional e estadual, né? Participei também do Café de Poemas, que é um concurso literário estadual. Correto. Nacional. E aí eu vou começar aqui, escolher alguns livros aqui para falar um pouco assim, dessa história do escritor, né? Que eu penso que hoje está fazendo, nesse ano, 11 anos, que a literatura ela não saiu da minha vida. Aliás, ela trouxe a filosofia também para dar uma... dizer assim, deu uma articulação entre elas, e aí foi fundamental, porque, assim, entrando um pouquinho da filosofia, a diferença é que até existe hoje questionamentos se todo filósofo pode ser poeta, se todo poeta traz a filosofia entre si. Existem autores brasileiros que têm filosofia no seu conteúdo, né? Então, a literatura em si, ela é uma linguagem mais bela, ela é fascinante, muitas vezes incompreendida, mas tem, sim, uma mensagem racional por trás dela. Né? E pode ser interpretada de várias formas, né? Mas o escritor mesmo, ele tem a condição de trazer essas várias formas, mas sempre trazendo de um lado que ele vai dizer a margem que ele quer que a pessoa se sinta confortável, né? Então, isso é legal quando você vê programas das pessoas discutindo o que quer dizer um determinado livro, né? Estudam muitos escritores brasileiros, Machado de Assis, e aí eles são Clarice Lispector, né? Ela tem um mistério por trás da linguagem dela, né? Correto. Então, eu tinha alguns trabalhos de concurso literário na época do Pedro de Alcântara, na época você também chegou a dar aula lá, né? Sim, era professor, criei até a academia escolar, mas não foi do seu tempo a EUPAN, não, né? Não, eu não participei. Como aluno, não. Como aluno, não, ainda não. Perfeito. Eu estava em 98, 97, então tinha uns concursos literários, eu fazia. Lá eu consegui tirar o segundo lugar numa poesia, inclusive até postei ela no meu Instagram, @Rony Oliveira. Amor Sem Fim, quem quiser dar uma lida lá, foi uma das primeiras poesias que abriram portas, né? E também participei também de alguns campanhas para empresas sobre slogan, alguns trabalhos assim, mais formatados para o comércio. Então foi assim que eu vi que tinha alguma condição. Trabalhei também na Dutra Ladeira como... trabalhava na questão de fazer os relatórios de livro, então tinha uma certa harmonia, que foi me ajudando também a trabalhar com seriedade, né? Livro do estado onde você tem uma ata, você tem que ser bem claro. Então, assim, tinha uma certa preocupação com essa situação. Então, quando o professor Mauro Moraes, presidente da ANEL, fez esse convite para participar da coletânea do ano de 2012, foi essa coletânea que era da antiga sede, a primeira sede? Foi. Nós reunimos na Casa de Cultura, nasceu tudo na Câmara Municipal, as reuniões eram lá, né? Depois foi para a garagem da Casa de Cultura, depois foi para uma casa lá em cima, próximo da prefeitura, e depois foi para essa casa aí. Tem história, né? Tem história, muita história. Sempre tem fotos bacanas aí circulando, pessoal mostrando, a gente vê a gente bem novinho, bem magrinho. Muita história maravilhosa. Bacana. Então, esse livro aqui eu participei, a princípio, como convidado, né? Fiz algumas poesias, fiz até uma poesia para o meu pai aqui, depois eu vou dar uma lida nela.
E aí, a partir disso aqui, deu uma, assim, uma responsabilidade, né? Você hoje tem um trabalho publicado, então eu escolhi não parar, né? Então pensei assim, poxa, que oportunidade de ter um livro, né? Esses livros ficam na minha estante com muito carinho e meu filho já vê e fica folheando e vê minha foto e já está indo para o caminho também, eu espero que vá, né? Ah, sim, e aí, se Deus quiser, vai sim, percorrer seu caminho. tem que guiar as crianças no caminho do bem, né, irmão? Precisamos orientar as crianças no caminho do bem. E aí, a partir disso, as coisas aconteceram muito rápido. No segundo semestre, o professor Mauro Moraes, com intermédio da SC Literato do Ensino Assessor, né, fizeram um convite também para ampliar esse trabalho do solo, né? Perfeito. E eu tinha algumas publicações e nem tanta experiência, mas fui com a coragem e conseguimos, sim, fazer esse livro, que foi também assim, um livro muito importante, né, para a minha vida. O livro Letras e Pensamentos, né, publicado no ano de 2015. Espetacular, me lembro muito bem do lançamento. Uma belíssima noite ali na Carla de Lis, né? Perfeita Carla de Lis, foi espetacular, realmente, muito grandioso para a literatura, muito legal, muito bacana. E aí, praticamente, eu tenho, livro solo mesmo, eu tenho esse, eu tenho alguns projetos em andamento, mas aquela perfeccionismo, né, faz a gente adiar, segurar, reler, revisa, e é normal, né? Todo projeto que a gente faz hoje, quando a gente atinge uma certa maturidade, a gente sempre vai com cautela para tentar fazer um trabalho assim, não tanto com retorno financeiro, mas com satisfação, pensar também na questão da evolução, da qualidade, e aí a gente vai fazendo esse trabalho com muita consolidação, né, com muita certeza, né, assim, vamos dizer assim. Então, desses livros, eu participei de alguns deles, né, esse aqui já na condição como escritor, e também fiz a contracapa, né, do livro, já era comemorado o aniversário da NELC, né, se não me engano. Da NELC, da LB, né, ambas, porque você tem dois, né, 2 em 1, né? Esse chegou a fazer os 2 livros numa edição, né? Temos aqui a capa das cidades dos meninos, né? Que é o livro da Nelk, e a gente fez a ideia, né, Valdir? Matosinhos, né? Cidade de Matosinhos. Porque esse é Congonhas, não? Perdão. Congonhas, né? Matosinhos não, Congonhas, exatamente. Senhor Bom Jesus. Então, assim, a gente cria formas para ter jeito de publicar, né? Esse ano também a gente vai fazer um convite para ver se a gente não consegue parar as coletâneas, né? Se tudo der certo, né, irmão? E nós estamos aí com esse projeto de recomeço, né? E já consultei algumas pessoas que desejam participar das coletâneas, tanto da NELC quanto da LB. E vamos essa semana dar vazão a essas consultas, verificar a questão do calendário, né? E vamos aí dar os passos nesse sentido. Eu sei que você está trabalhando muito e tudo, mas gostaria de contar com você com a sua colaboração que você tem feito em outras oportunidades, né? Principalmente na produção dessas obras, né? Maravilhosas aqui, essas coletâneas aqui também, né? Tudo foi com muita pesquisa, muito trabalho, muita dedicação também, né? Do nosso querido Rony de Oliveira, né? São muitas pessoas envolvidas nesse trabalho, né? E assim, muitos colaboradores, o próprio trabalho sai porque o escritor escreve, né? Perfeito. Então, assim, a gente deve lançar esse edital para captação de escritores, para a gente fazer essa antologia, essa coisa também. Então, vocês que já têm esse trabalho em casa, você já pode dar aquela aprimorada, aquela revisão, escolher seus textos literários e já deixar no jeito para a gente, né, encaminhar, porque hoje é tudo corrido, né? E perfeito. Todo o tempo prazos, né? O trabalho para ser publicado, um livro, né, para quem já publicou, sabe que é muita coisa. Você tem que fazer a capa, você tem que revisar, você tem que ter todos os cuidados para o livro não, vamos dizer assim, não perder a sua essência e nem sair do que o autor colocou como originalidade, né? Então, tem todo cuidado, todo padrão de qualidade. E hoje, assim, eu acredito que nós conseguimos chegar numa forma próxima do que a gente acredita ser o ideal, né? Sim. Hoje a gente vê que esses 2 livros aqui, ele tem um padrão muito grande, tanto na parte externa das capas, quanto na parte interna, tem um padrão, um modelo muito moderno e também agradável de se ver, onde você consegue valorizar também a biografia e a foto do escritor, né? Então, assim, um livro que hoje está apto para ir para qualquer livraria. Sim, né? É um padrão, assim, de excelente qualidade mesmo, viu? E eu agradeço muito e estou com muita expectativa de nós conseguirmos as nossas produções no ano de 2021. Mesmo diante dessas dificuldades, né, Rony? Porque as reuniões presenciais não existem, não podemos fazê-las, né? E agora estamos pensando em voltar a fazer umas reuniões virtuais, né? Para que a gente possa dar segmentação, né? Mas, Rony, eu queria que você falasse para mim, assim, de tudo que você já produziu, o que lhe traz, assim, não digo... É uma alegria íntima, assim, falar, esse texto que eu escrevi foi um texto muito importante, ele me marcou, ou pessoas comentaram a respeito dele. Me diga alguma coisa, assim, importante nesse sentido. Tem um texto, e eu penso que ele até transcende a dimensão do
do que eu sinto aqui, né, como pessoa, né? E eu consegui, acho que eu estava muito focado na época da faculdade e estava pensando a questão do grego, né? O ideal grego, que o grego também eram pessoas cultas, né? Eles muito cultos os gregos. Então tinha essa questão literária. Então Sócrates, na época, ele tinha essa questão de falar na sua defesa, né? A morte de Sócrates, que é a apologia de Sócrates. Ele mesmo foi o defensor dele, né? Então eu consegui ter uma inspiração e fiz um texto muito bonito que chama A Vantagem de Ser Poeta, né, irmão? Sim, eu conheço esse texto. E eu acho que ele conseguiu traduzir o sentimento do escritor, que é basicamente você colocar o próprio ser do homem como a especificidade, ele tem uma necessidade de escrever. Perfeito. E que, embora se, por exemplo, hoje eu não tivesse nenhum desses livros, a inspiração continua dentro da alma, né? Correto. Então não importa hoje se as nossas ideias fossem tomadas, sendo que o próprio ateliê do artista está intrínseco na alma dele. Então, eu acho interessante que essa poesia ela mexe muito comigo, porque ela consegue trazer uma parte histórica, como se fosse assim, a própria poesia, antes do livro, ela fosse talhada em pedra, né? Então, correto. Hoje, os ancestrais nossos, eles deixavam mensagens ancestrais que têm a ver com a evolução da espécie humana, né? Perfeito. Então, é um texto que eu gosto muito dele. É muito bonito. E tem um aqui também que, deixa eu ver aqui, não tá fácil aqui. Seria importante você ler para nós também, para a gente poder matar saudade dos seus escritos aí. Sim. Saiu, mas a gente não consegue colocar assim um como superior por todos eles. Tem um momento, né? Tem um momento. Ele retrata a nossa trajetória, né? Nossa evolução, trajetória de vida, né? Então, esse livro aqui, até assim, eu me remete muito ao Anel, essa poesia, porque, como eu falei no início do programa, isso aqui é um ateliê literário, né? Então, quem anda próximo aos livros tem inspiração, né? Quem folheia livro, o tempo todo quer escrever, né? É verdade. É uma coisa muito louca. Poema íntimo. Transformei um cantinho dos meus pensamentos em um ateliê. Busquei inspiração nas coisas boas da vida. Utilizei matéria-prima para a confecção. Tinta da caneta sobre o papel branco. Respirei fundo e comecei a escrever. Nos deslizes dos meus dedos, frases íntimas deram a vida ao papel vazio. Expressões de liberdade escorriam suavemente em meu rosto. Mal podia me conter. O suor que brotava em meus olhos acelerava meus batimentos gradativamente. A cada verso revelava-se um sentimento. A cada palavra entoava uma voz do meu interior. Emoção e razão dividiam-se aleatoriamente. Estrofes da minha vida equiparavam-se ao diário de um adolescente. Letras compartilhavam os frutos da minha imaginação. E no contexto do poema íntimo, formalizei um sonho. O tema eternizou em história o meu maior prazer, a transposição do pensar através da poesia. Oliveira. Muito bem, mano. Muito obrigado. Muito bonito. Então, é isso. O livro, ele tem muito prazer no livro físico. E tem, assim, um sentimento que eu acho que de todo escritor clássico, que eu digo, tem prazer pela leitura, né? Deixa a sua biblioteca arrumadinha e deixar ela como, vamos dizer assim, colocar em boas mãos depois da nossa partida. Né? Então, é um desejo meu de doar para uma instituição, ou, sei lá, um amigo que fala assim, olha, eu cuido deles aí, eu vou passar, eu vou deixar circular em quem vamos dizer assim, quem é de gosto da literatura, né? Perfeito. O Rony, até uma discussão interessante que eu vejo é a questão, por exemplo, hoje dos livros e-book, né? Dos livros virtuais. Sabemos dos avanços, né? Que temos hoje em dia, mas eu, assim, acho muito complicado você ficar, assim, algumas horas na telinha do seu computador ou mesmo no seu celular, lendo, todas as letrinhas muito pequenininhas, muito miúdas, né? Então, assim, o tradicional mesmo, eu vejo o livro impresso no papel como sendo aquele tradicional, assim, né? E aí vem o virtual agora, né? Eu queria ver a sua opinião sobre isso também, questão do livro virtual, do livro impresso. É uma via muito boa também, porque hoje ele dá acessibilidade para as pessoas, né? E as plataformas hoje disponibilizam. E também para o próprio escritor, ele tem muito retorno, porque você consegue ter um custo mais barato na produção do livro com uma acessibilidade maior, né? Então, plataformas igual a Amazon permite que esse livro seja até traduzido para outros países, né? E seja vendido, né? Correto. Agora, é a questão do hábito, né? Então, por exemplo, tem gente que gosta de ler livros, né, mais de caráter de informação, né? Outros precisam se debruçar a ponto de
tentar compreender uma mensagem. Tem livros que são bem, vamos dizer assim, bem complexos, né? Bem sistemáticos, né? E esses livros aí é questão muito da própria adaptação da pessoa. Vira um hábito também, né? Agora, o ideal é essa pessoa conseguir dividir, assim, esse eu consigo ler, esse talvez não, porque do livro, cada um vai ter uma certa facilidade, uma certa compreensão. Tem livros que livros científicos, né, que demandam estudos, aí você tem que parar o próprio livro e fazer anotações, essas coisas. Então, é interessante, né? Perfeito. Mas eu estive também fazendo esses dias uma reflexão a respeito, por exemplo, da questão das bibliotecas, né? Por exemplo, nós temos que ter os nossos acervos, como a Nelka tem o seu acervo, e as bibliotecas públicas, por exemplo, nós estamos em tempos difíceis, pandemia, sem aula nas escolas, né? Mas hoje você vê as pesquisas, você não precisa sair da sua casa para fazer nenhum tipo de pesquisa, né? Você tem acesso a todas as informações a partir do seu celular, né? Então, assim, está tendo uma mudança muito, muito grande, né? Ultimamente, nessa questão da modernidade, né? E tem vantagens, né? Tem as vantagens, e tem também a questão, assim, de problemas com relação a algumas pessoas que não se adaptam mesmo, querem o livro no papel mesmo. Uma pessoa fala, eu gosto do livro, porque o livro eu pego no livro, eu cheiro o livro, eu faço reflexões, né? Então, assim, é uma questão assim que as duas formas são muito válidas, né? São válidas, devem ser utilizadas, né? Mas eu acho que a gente não deve abandonar mesmo, né, o papel, né? O livro, ele é próprio, além de um objeto de decoração, né? O livro, no instante, já traz uma questão de harmonia para o ambiente, alegra olhar para um livro, né? Mas não se limitar também a só a questão estética, né? Pegar um livro e relembrar a própria história do livro, né? Eu sou da pessoa que não consigo ler um livro e abandonar ele, não. Eu olho para a capa dele e vou lá, emociono, né? Com o livro e sempre tem uma interpretação nova. Eu fazia um curso de uma disciplina do Maquiavel, seminário, e a professora, anos dando esse seminário de Maquiavel, cada vez que ela dava o seminário lendo um livro que não é tão grande, ela tinha um novo sentido dentro de uma fala, um trecho específico, né? Então tem essa questão do redescobrimento da frase ou da fala em cada vez que você tem esse encontro com o livro, né? Então é interessante também essa dimensão. O livro não está restrito a só o primeiro contato, né? Mas o ideal também é partilhar, né, Mauro? O livro, né? Deixar aberto, as bibliotecas precisamos de biblioteca, precisamos de gente jovem lendo, escrevendo, e eu vejo assim hoje muitos adolescentes, né, crianças com essa vocação para a literatura, né? Então assim, até tenho alguns amigos hoje nas redes sociais, eu acompanho o trabalho desses escritores e gente já com livro publicado, né? Você também na Nelka, jovens adolescentes, já com livros e até sendo reconhecido nacionalmente, né? Exatamente, é verdade. E eu acho também, Rony, que além dessa produção tão necessária, eu vejo assim também um assunto que eu gostaria de estar mencionando com você, não tipo popularização, mas a ampliação das academias de letras. Recentemente, por exemplo, tivemos a oportunidade de fundar a Academia de Letras de Venda Nova, né? Onde reúne-se escritores muito capacitados, pessoas de muito talento. E eu tenho tentado trabalhar também na criação da Academia de Letras de Esmeraldas. Não é que exista resistência, é um tempo difícil da pandemia mesmo, ficar reunindo, né? Nós vamos tentar, damos passos devagar, para tentar criar, deixar um legado, porque isso a gente não faz assim, eu quero fazer isso para me tornar famoso, nada disso, né? É um chamamento que tem, vamos deixar um legado para a sociedade, vamos deixar alguém, vamos começar um trabalho, vamos chamar pessoas para participar, que elas deem segmentação nesse trabalho, né? Então, as academias de letras eu vejo como também uma grande oportunidade de estar reunindo com escritores, batendo papo, trocando ideias, né? E crescendo juntos, né? Quer dizer, individualmente, cada um com o seu talento, com suas capacidades, e cada um também, assim, juntos, unidos, nos fortalecendo e dando vazão, né? Ações, projetos e também produções literárias, né? A gente tem que continuar o trabalho, né? E dentro de uma responsabilidade, né? Porque esse período de pandemia não está tão fácil. Hoje nós estamos reunidos, né? Estamos reunidos aqui, mas cumprindo os protocolos, né, Mauro? Pela condição da minha profissão, eu consegui, graças a Deus, ser vacinado. Eu já vacinei, né, a primeira e segunda dose da vacina, né? Nós passamos o álcool na mão. Todo cuidado. E aí o que eu posso dizer é o seguinte, que seria interessante a gente fazer, a princípio, a coleta desse material e depois a gente estudar no segundo plano se a gente vai enviar os livros, né, para cada pessoa. Então, tem que ser tratado internamente. Por isso, a sugestão do professor muito bem-vinda,
da gente fazer as lives, né, fazer a ferramenta adequada para todos participarem, dar a sua opinião sobre as coisas que estão acontecendo. Também um boletim mensal da ANELCA, né? Perfeito. Precisa de esclarecimentos do que está acontecendo na ANELCA, né? Então, tem duas formas que a gente precisa trabalhar agora, aliás, três, né? Estão trabalhando as prosas literárias aqui com convidados, né? No YouTube. Vamos usar as plataformas para as reuniões, que é até então um pouco mais restrita, que diz respeito aos acadêmicos, né? Que é basicamente a reunião de ata, né? Para falar dos andamentos, e a reunião, e também uma live mais pública, né? Essa da chamada geral, como se fosse um jornalístico, né? Noticiar o que acontece, porque com tudo, existe um trabalho fantástico e árduo, mesmo na pandemia, né? O Mauro está aqui não paramos. Sempre fazendo alguma coisa, a gente já está bolando essa próxima coletânea e fico até feliz porque alguns amigos nossos a gente já comprometeu em ajudar, né? Também eu vi que alguns aí falaram que quer ajudar de alguma forma e está aberto também para outras pessoas, porque acho que todos nós temos vidas corridas, não é só a academia de letras. Exatamente. Hoje é uma dificuldade a gente encontrar, né? Fazer encontros e também ficar só em uma atividade, né? Então, ok. Fala dos outros? Eu, Rony, gostaria assim, de dizer que foram alguns momentos assim, muito interessantes, muito bons que nós tivemos aqui hoje à tarde, viu? E quero te agradecer muito pela sua participação. E hoje, depois que criamos o canal, queremos muito agradecer ao Gustavo Perusa, né? Que muito gentilmente, como acadêmico também, como amigo, criou o canal YouTube da ANELCA. E esse é o terceiro momento de gravação, né? E, então, acho que foi riquíssimo esse bate-papo nosso hoje, e acredito que isso possa acontecer mais vezes. E estamos até agora pensando já em convidar, no próximo momento, o senhor João Silvestre. João Silvestre Amaro dos Santos. Muita sabedoria. Muita sabedoria também, com muita história, com muitos aconselhamentos, né? Ele gosta muito de dar seus aconselhamentos, né? Mas estou muito feliz, viu, por essa tarde, por esse panorama que nós fizemos aí, dos seus trabalhos, e feliz de ver que você está firme, motivado, e eu gostaria que você também falasse algumas palavras aí para nós. Já vamos daqui a pouco encerrar essa live, esse momento do canal YouTube. Obrigado. Olha, eu fico muito feliz de estar aqui hoje na nossa casa, né? A casa que nos acolhe, que a gente sente saudade de ver aquela turma toda aqui. E eu gostaria de agradecer também ao Gustavo, né? Que está fazendo esse trabalho fantástico, porque ele tem um canal também resenhando com o Gustavo, né? E lá ele faz um trabalho também fantástico, está aqui hoje dedicando, né? E a gente sabe também da dificuldade de reunir 3 pessoas. Hoje, para reunir 2 é difícil, 3. Então hoje eu estou de folga, graças a Deus deu para vir, a gente está aqui nessa tarde falando, feriado, né? Não deixa de ser assim, um privilégio falar de literatura com nossos amigos e com os espectadores que são públicos também direcionados para a literatura, né? Então, assim, que esse projeto continue. Vamos, se Deus quiser, dentro de umas 2, 3 semanas, faremos o próximo da ANELCA, mas antes a ideia é no dia 28 de junho estar fazendo essa reunião virtual. Ótimo, eu precisar muito do seu apoio também. É uma segunda-feira, nós vamos ver como nós vamos dar vazão a essa reunião virtual de junho, 28 de junho, viu? Obrigado. Por fim, só falar essa questão mesmo do escritor, de não parar, não desanimar, continuar, porque muitas pessoas vão tomar essa iniciativa a partir do momento de quem faz a sua produção. Então, a literatura é transformadora e seja uma palavra, uma linha ali pode despertar e nascer um sentimento como uma semente no coração de uma adolescente, de uma pessoa que está ali para, sei lá, qualquer tipo de pessoa que está apta a fazer, né? Então, ela toca o coração e transforma a vida das pessoas. Então, eu gostaria também de deixar meu abraço para vocês que estão escrevendo, que estão nos assistindo aí. Continuem firmes com suas produções. Um abraço a todos vocês. Viu? Obrigado. Muito obrigado a todos vocês que nos honraram, né? Assistindo esse momento da ANELCA. E quero enviar um abraço fraterno e dizer a vocês que a ANELCA é de todos nós. A ANELCA não é só da sua diretoria, não é do professor Mauro. A ANELCA é nossa. É a nossa casa literária, é o nosso cantinho, do amor que nós temos pelas letras, pelas ciências e pelas artes. Um abraço fraterno a todos vocês, muito obrigado por estarem participando e nos apoiando aí em seus lares, em seus locais de trabalho. Um forte abraço a todos e uma boa tarde.